Boa noite, meus amigos. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Quinta noite que nós estamos juntos. Que Deus Amém. abençoe você. Que privilégio. Todos esses anos que a gente tem aqui o nosso encontro, a nossa live, nós nunca tivemos assim é, várias noites seguidas estudando a Bíblia, né? Já tivemos várias vezes na semana, mas uma semana está sendo um privilégio maravilhoso. Vê-los aqui cada noite, poxa vida, é bom demais. Eu quero ver semana que vem, que a gente acostuma numa semana, aí na outra semana a gente não tem, a gente começa a ter falta, não é? Achar que está faltando alguma coisa. Mas sejam bem-vindos, que Deus preencha aí o teu coração de forma muito especial. Hoje vamos falar de mais um personagem. É interessante que o personagem de hoje nós temos em toda a Bíblia somente três versos. Eles são versos, vamos colocar assim, iguais. Se nós fôssemos sintetizar um verso apresentando o personagem de hoje, mas a história dele é maravilhosa. Vale a pena a gente conhecer. Então, hoje nós vamos ter o irmão Omar trazendo-nos a mensagem. Que Deus abençoe você, Omar. Que Deus te dê aí iluminação, poder dos altos céus e que a tua mensagem fale profundamente aos nossos corações. Bem, Amém. bem, Heloísa, por gentileza, já que o esposo vai trazer a mensagem, a esposa, por favor, ore em nosso favor por aqueles que ainda vão chegar, ore pela mensagem do esposo, que os nossos corações sejam tocados e preenchidos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos tão felizes, ó Pai, porque mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para aprendermos mais do que o Senhor tem para nos ensinar, Amém, Senhor. também para cantar os louvores ao Senhor, adoração ao Senhor, porque sabemos que com esses louvores nós convidamos os anjos a estarem perto de nós, nos nossos lares, Amém, Senhor. iluminando a nossa mente, fazendo com que nossa mente seja saudável, limpa de qualquer ruído, qualquer coisa que possa atrapalhar a mensagem que sempre o Senhor tem para nós. Sim, Muito Senhor. obrigada, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos porque estamos numa semana relembrando o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Amém. Senhor Deus, como agradecemos, Pai, por esse tamanho sacrifício, Deus, maior de todos. A humilhação que ele passou, o sofrimento, tudo que ele passou e por amor, um amor que nós nem conseguimos compreender. Verdade. Ó Deus amado, nós nos envergonhamos porque somos falhos, negligentes. Nós, na verdade, Senhor, estamos cansados de sermos pecadores. O pecado é horrível. O pecado fere o Senhor. O pecado foi que crucificou o nosso Senhor. Pai, nos ajude. Estamos num mundo muito difícil, vivendo tempos difíceis. As pessoas estão egoístas, a sociedade está doente. E nós precisamos, Pai, neste mundo que está tão em trevas, sermos luz. Precisamos da luz que vem de Jesus Cristo para nos iluminar, para nos revestir e para que assim, Deus querido, nós cumpramos a missão que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque precisamos não só termos teoria, Pai, precisamos da força que vem do Senhor para ter a prática. E nessa semana que estamos estudando cada personagem que foi ali envolvido diretamente com o sacrifício e morte de Jesus Cristo, que nós aprendamos mais e Amém, Senhor. também busquemos cada vez mais sermos como estes que amaram o Senhor e que querem servir ao Senhor. Dá-nos Amém. essa força, ser com todos os que estão aqui buscando esse entendimento, com os que não puderam por algum motivo, ser com o Omar também, Pai, que o Espírito Santo use ele e que também nós permitamos que ele também habite em nós, para que assim, Deus querido, esse seja um tempo bem produtivo e que mude, seja significativo nas nossas vidas. Amém. Nós não merecemos nada, Pai, sabemos que somos indignos, falhos, pecadores, mas também sabemos que no nome santo e poderoso de Jesus, pelo sangue dele, nós podemos vencer e é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite a todos.
Boa noite. especialmente ao Lutervan. Eu passei um arquivo para você, Lutervan, não sei se você pode colocá-lo aí como fundo, acho que, eu não sei se esse slide já faz parte desse arquivo, Já mas faz. é o primeiro slide realmente, que é o drama da paixão, e estamos estudando assim temas maravilhosos, porque envolveu exatamente as últimas ações do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra antes da cruz. E como vimos já apresentações do Marcos e do Lutervan, principalmente ontem, aonde Jesus foi apresentado a Anás na casa, no Sinédrio, onde foi falsamente apresentado provas contra ele para que ele fosse condenado. O Sinédrio não tinha o poder executivo da sentença e assim apresentaram Jesus a Pilatos. Pilatos era o governador, um dos governadores ali na Judéia, era o representante do Império Romano e da mesma forma que ele foi apresentado aos, aos líderes os líderes hebreus, ele também foi apresentado a Pilatos com falsas acusações. Mas Pilatos, ao vê-lo daquela maneira, ele teve assim uma sensação muito grande de que se tratava de um homem inocente, não somente pelo seu semblante, mas também por palavras e respostas que ele se utilizava da própria pergunta que Pilatos o fazia para responder aquelas interrogações de tal forma que o próprio Pilatos tinha que responder a si mesmo. E isso daí é notável, mas de qualquer forma, hoje o tema é sobre Simão Cireneu. E Simão Cireneu, Lutervan já falou, nós encontramos apenas 3 passagens, 3 versos bíblicos em toda a Bíblia, e são versos repetitivos, porque encontra-se em Marcos. Marcos faz 2 citações, Mateus e Lucas também. Quer dizer, os 3 evangelistas que são, que a gente chama de sinóticos, né, que têm a mesma perspectiva, a mesma visão, eles relatam esta, esse fato que aconteceu ali. Bom, meus queridos irmãos, nós vamos falando ainda sobre esses antecedentes. Por gentileza, Lutervan, vai para o próximo slide. É interessante que, apesar de tão pouca informação que nós temos na Bíblia, Simão Cirineu é uma dessas figuras que deixa uma extraordinária marca em milhões de pessoas ao redor do mundo, aonde a história do Evangelho é pregada. E nós vamos entender isso melhor, porque apesar de tão pouca informação, mas a riqueza dos detalhes faz com que a gente entre nesta cena como se a gente estivesse ali junto com Simão Cirineu. Ele é chamado Cirineu porque ele, na verdade, ele era original do norte da África, de Cirene, e ele, assim como muitos outros peregrinos, iam para Jerusalém, principalmente nas 3 festas judaicas, na na Páscoa, não é? Que ali se faziam já 3, era uma ocasião, a festa da Páscoa, eles faziam assim juntamente a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa
e a festa dos molhos movidos, que representava o início da colheita. 50 dias após, fazia-se a festa do Pentecostes, e somente isso daí ocorria, né? A Páscoa, o Pães Asmos e as primícias ocorriam no primeiro mês do ano, mês de Nissan, e somente após os 50 dias o Pentecostes, e somente no sétimo mês que se realizavam outras 3 festas judaicas, que era a festa das trombetas, dos tabernáculos e da expiação. Então, nessas 3 ocasiões, existia-se uma grande peregrinação para Jerusalém. E certamente Simão Cirineu, de origem africana, ele estava ali chegando, não é? Ele foi assim, foi encontrado assim de uma maneira bem surpreendente. Vamos para o próximo slide, que a gente já vai perceber assim, em Mateus 27, 32, essa passagem. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Eu já fiz um comentário aqui para vocês, porque na verdade a cruz ela era constituída de uma trave horizontal, que era chamado de patíbulo, e essa trave horizontal ela pesava cerca de 30 quilos, de 25 a 30 quilos. E na verdade Jesus, como ele passou os momentos antecedentes assim, num sofrimento, numa angústia muito grande, ele ficou praticamente aquela noite sem dormir, enfrentando 3 momentos de sentença, primeiro junto a Anás e Caifás, posteriormente no Sinédrio, e que Anás e Caifás também eram que presidiam o Sinédrio naquele ano, e posteriormente em Pilatos. Então ele já estava cansado, esgotado, e pior do que isso, ali junto de Pilatos, ele foi esbofeteado, ele foi espancado, sofreu assim ferimentos. Então ele já estava numa condição em que nós podemos falar que num estado, se a gente pensasse numa condição médica dele, né, ele estava numa situação crítica, ele já estava numa situação crítica. É Então, ele que ajudou a carregar a cruz com Jesus? É ele? exatamente, não é que ele ajudou a carregar a cruz, ele por si mesmo, ele não se voluntariou não, mas Jesus estava carregando o patíbulo, a parte superior, a trave, que pesava 30 quilos, mas como Jesus já estava nesse estado crítico, não é? Já estava assim, totalmente ferido, arrebentado, vamos dizer assim, esse que é o termo correto. Então, o que acontece? Esse Simão, ele se encontrou, ele vinha na direção oposta. Pergunta a mãe se ela fez o suco. E quando eles se encontraram, aí os guardas romanos obrigaram-no a carregar a cruz. Porque Jesus certamente ali ele já tombou, ele caiu, ele mostrou que ele não tinha mais forças para carregar a cruz. Então eles obrigaram ao Simão Cirineu a carregar a cruz. Então por isso que, apesar de ser algo assim tão, vamos dizer, falado tão pouco a respeito dele na Bíblia, esses 3 versos bíblicos, mas Simão Cirineu ele acabou fazendo ou cometendo um ato, não é, que se tornou representativo para todo cristão. Porque quando nós falamos em nos entregar, quando nós falamos em servir a Cristo,
Quando nós nos depomos aos pés de Cristo ou aos pés da cruz, então nós nos colocamos como se fôssemos Simão Cirineu também, carregando a cruz, aliviando o peso de Cristo. Então, por essa razão que se tornou tão representativo esse homem, que foi ali para fazer uma peregrinação. Ele foi ali para prestar um culto na Páscoa, mas ele se viu nessa situação. Vamos prosseguir, Lutevan, com a ilustração. Então, a gente percebe que Jesus, ele na última fase da sua vida, ele sofreu no seu ministério, enfrenta rejeição, enfrenta hostilidade, não é? Prosseguindo, Lutevan. Ele é condenado nos tribunais separados, tá? Em 2 tribunais, fora aquilo que já ocorrera na casa de Caifás, juntamente com Anás. Prosseguindo. Jesus é esbofeteado, ele é açoitado, ele é coroado com espinhos e coberto por uma capa vermelha. Aqui até está escrito carnavalesca, mas é uma capa carnal. Na verdade, ele já estava nu. Então, tiraram toda a roupa dele e simplesmente só colocaram essa capa vermelha sobre ele. Em outras palavras, ele se tornou um objeto de gracejos, não é? Uma vergonha absoluta que ele estava sujeito. Prosseguindo. Então ele leva os seus ombros, o madeiro horizontal da cruz, o patíbulo, não é? Essa trave que podia pesar até 30 quilos, né? Vocês estão vendo aí na ilustração ele carregando a cruz, mas não era bem assim. Ele estava carregando somente a trave, só o madeiro horizontal, não é? O poste, a coluna, eles fincavam na terra e ajustavam a trave, o madeiro horizontal, pregavam num encaixe que já tinha deixado propositadamente ali, no encaixe, e amarravam o corpo de quem estava sujeito à crucifixão. Foi o caso de Jesus, não é? E eu até expliquei para vocês no domingo que também tinha um pequeno apoio que era chamado de cedile, que deu assim, né? Esse nome deu origem àquilo que nós chamamos de hoje de cadeira, um apoio para as nossas cadeiras, para nós nos sentarmos. Então, era porque quando o corpo era colocado na cruz, preso à cruz, ele, com esse apoio, ele podia respirar. Então ele fazia a inspiração, apoiada nesse cedile. Então foi assim que Jesus foi colocado. Pode prosseguir, Lutevan. Na verdade, meus queridos irmãos, o Lutevan ontem, inclusive, ele falou que Pilatos ele tentou de todas as formas não dar a sentença para Jesus. Ele foi impressionado por dizeres da mulher dele, ele foi impressionado pelo próprio Jesus, pelo olhar de Jesus, pela expressão de Jesus, pelas respostas de Jesus, mas ele não teve como. Inclusive, a última tentativa de não condenar Jesus foi oferecer, ele tinha esse direito na ocasião de permitir que alguém que tivesse sido condenado que recebesse a alforria,
não é? A libertação, que era um ladrão. Então ele escolheu Barrabás, que também deveria ser crucificado, mas ele poderia libertar Jesus para condenar aquele que já estava condenado, que era Barrabás. Mas o povo preferiu que soltasse a Barrabás e condenasse a Jesus. Então, essa cruz ela foi preparada para Barrabás e agora ela é colocada nos ombros de Jesus. E Simão, que estava ali, presencia essa cena de vergonha e de dor. Pode prosseguir, Simão Cirineu. Simão não foi um mero espectador. Então, ele participou diretamente do sofrimento de Cristo. Ele tomou o peso de Cristo nos seus ombros. A carga que o Salvador devia carregar era pesada demais para o estado de fraqueza e sofrimento em que estava. Como eu disse para vocês, possivelmente, a gente tem até uma retratação de um filme que foi muito bem elaborado, em que há um pouco de exagero, mas ali é uma representação em que Jesus, ele realmente não suporta o peso. Ele estava tão ferido, tão machucado, tão em fadiga tão profunda, que ele não suportou o peso do patíbulo. Então, nesta ocasião, foi quando Simão, ele se encontrando com Jesus, a gente imagina que aqueles guardas escolheram Simão, não foi à toa, certamente foi algo até mesmo dirigido pelo Espírito de Deus. Mas eles simplesmente pegaram, escolheram Simão e fizeram-no carregar a cruz. Pode prosseguir, Luterano. Uma passagem do livro Desejar a Todas as Nações, nós temos: por esta ocasião, um estranho, Simão Cirineu, chegando do campo, encontra-se com o cortejo, quer dizer, ele vinha em direção oposta. Ouve as zombarias e a linguagem baixa da turba, aquela multidão falando palavrões, não é? E zombando, aquele estado de vergonha de Jesus ali, praticamente nu, porque somente uma capa de humilhação o cobria, mas suas roupas mesmo já haviam sido tiradas. Então ouve as palavras desdenhosamente repetidas: abri caminho para o rei dos judeus. Ele detém-se espantado com a cena, e ao exprimir ele compaixão, agarram-no e lhe põem nos ombros a cruz. Então não foi algo voluntário de Simão Cirineu, mas ele foi simplesmente intimado a carregar a cruz de Cristo. Pode prosseguir, Luterano. Simão ouvira falar de Jesus. Seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção e, posteriormente, mostrou-se sempre grato por essa providência. Isto o levou a tomar sobre si a cruz de Cristo, por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. Então vejam bem, meus queridos irmãos, ele não foi algo voluntário, como eu já disse e já repeti, mas aquela situação em que ele foi conduzido a prestar essa ajuda ali, carregando a cruz ao Calvário, serviu para ele como uma bênção e posteriormente mostrou sempre grato. Nós temos uma passagem bíblica em que mostra que seu filho e a sua esposa
posteriormente serviram a Cristo e ajudaram no ministério da igreja primitiva cristã também. Então, isso por historiador, como o Lutervan já falou ontem, Flávio Josefo, que foi um escritor hebreu nos anos 70, ele faz esse relato, e também nós temos 2 relatos bíblicos que citam isso daí. Pode prosseguir, Lutervan. No serviço da cruz, esse privilégio de tomar a cruz, carregar a cruz, ele também é nosso. Tomar a cruz e seguir Jesus em dedicação e serviço. Isso é a mesma bênção que Simão, o Cirineu, teve, nós também podemos ter. Então isso é um privilégio nosso, tomar a cruz de Cristo. E o que é tomar a cruz de Cristo? Tomar a cruz de Cristo é simplesmente ouvir a sua voz e obedecer, ouvir, dar atenção àquilo que Ele quer de nós. Isso é um ato de amor que nós temos. Quando nós ouvimos e praticamos aquilo que Ele nos requer, isso daí é um ato de amor. É por essa razão que Jesus mesmo, palavras dele, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele deixa bem claro isso. Então o apóstolo João retrata essa situação, não somente no Evangelho, como também na primeira carta dele, no capítulo 5. Meus queridos irmãos, apesar dos soldados romanos terem forçado Simão a carregar a sua cruz, porque Jesus estava numa situação de limite de resistência física, isso daí acabou servindo como uma bênção para ele. Pode prosseguir, Lutervan. E, como eu falei para vocês, a gente não tem assim muitos detalhes a respeito de Simão, mas eu já citei esse historiador romano, e também a gente pode fazer a citação até mesmo na Bíblia, porque a gente sabe que Alexandre e Rufo, eles são filhos de Simão Cirineu, e provavelmente eles passaram a ser seguidores cristãos e também ajudaram, auxiliaram na formação da igreja cristã primitiva. Tem uma passagem que talvez vocês possam ler, que encontra-se em Marcos 15, 21, que refere-se a ele como pai de Alexandre e Rufo, membros da igreja primitiva. Marcos 15, 21. Quem achar aí pode ler para a gente. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então, como a gente tem outro dado de Alexandre Cirineu. Não é? E por que a gente fala isso? Porque, posteriormente, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma menção também a Rufo, que está em Romanos do capítulo 16, Romanos capítulo 16, no verso 13. Romanos, no capítulo 16, verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, muito provavelmente,
muito provavelmente, a casa de Simão Cirineu foi uma casa que prestou um apoio muito grande para os apóstolos ali na igreja primitiva. Talvez tenha tido até mesmo apoio financeiro, porque como eles ocupavam o norte da África, eles habitavam no norte da África, e o apostolado de Paulo ele foi para a Ásia e depois para a Europa, o sul da Europa, Macedônia. Então, a gente não vê nenhum trabalho sendo feito ali no norte da África. Mas se Paulo faz essa referência, é porque certamente eles fizeram uma contribuição que ajudou, pelo menos financeiramente, a obra de Cristo durante a igreja primitiva. Então seriam eles o filho e a esposa de Simão? Não é? Se esse é o caso, o serviço e a dedicação era parte da família de Simão. Simão não é lembrado nas Escrituras por seus talentos, conhecimento, recursos ou religiosidade exterior. A sua participação nas narrativas dos evangelhos dura um curto espaço de tempo, que poderia ser contado em termos de minutos, mas de um significado muito grande. Próximo, Lutervão, por gentileza. Então, a sua participação nas narrativas dos evangelhos dura esse curto espaço de tempo, que poderia ser contado em termos de minutos, mas significado eterno. Não é? Próximo, por gentileza. Viu quando ele pendeu a cabeça, o retorno do sol intenso e brilhante, como jamais visto. Simão saiu do Calvário, marcado para sempre. Quando a gente fala aqui, não é? Que viu quando ele pendeu a cabeça e o retorno do sol, nós sabemos que houve, quando Jesus expirou, na hora sexta, a hora sexta ela é como se fosse exatamente ao meio-dia. E do meio-dia até as 3 horas da tarde, da hora sexta até a hora nona, houve trevas, houve escuridão. Então a gente fala que o retorno do sol, na verdade o sol que estava intenso e brilhante, ele se tornou obscurecido pelas trevas. E isso jamais tinha acontecido, nunca aconteceu. Quando Jesus expirou também, muitos túmulos foram abertos. E muitos daqueles que estavam mortos nos túmulos, que foram ressuscitados, eles apareceram em Jerusalém, apareceram junto aos seus parentes, das suas casas. Foi algo assim como nunca tinha acontecido. Então, uma coisa impressionante, Simão, ele não era um discípulo de Jesus, mas ali, naquela atitude dele, naquela situação dele, diante daquilo tudo que ele presenciou, ele se tornou um grande discípulo de Cristo. Essa que é a verdade. Então, a gente sempre tem que pensar, não é? Depois daquele encontro. E nós temos que achar, não é, que essa questão de levar a cruz de Cristo, o significado de levar a cruz de Cristo, de obedecer a Cristo, de praticar o que Cristo requer de nós, fazer a sua vontade, não é? Então, agora Simão, depois daquele encontro, ele passou a levar a cruz de Cristo em sua vida, que agora também pertencia a ele. Meus queridos irmãos, preparado para a celebração da Páscoa, ele encontra-se com aquele que é a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 5, verso 7. Achar, pode ler para a gente.
1 Coríntios 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, esse era o encontro da sua vida. Presenciou os cravos atravessarem as mãos e os pés do Senhor. Viu a lança romana abrir-lhe o peito. Partilhou da intensidade daquele momento. Ele viu o sol se escurecer. Ouviu das próprias palavras de Jesus o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo profético que Davi fez, que é uma coisa extraordinária. Eu não sei se os irmãos conhecem o Salmo 22, mas ele fala, ele retrata exatamente essa situação de Jesus no Calvário. Tudo o que aconteceu ali, até mesmo o que aconteceu com as suas vestes, porque as suas vestes não foram rasgadas, não foram partidas ao meio, mas as suas vestes, sobre elas foi lançada a sorte, de tal modo que elas ficaram e permaneceram intactas. O Salmo 21 é muito bonito, depois eu peço para que os irmãos leiam com espírito de meditação também, para procurar entender e saber exatamente esse retrato do Calvário, como que Davi, não é? 1000 anos antes, ele já teve essa visão. Por isso que eu digo que é um salmo profético também. O brado do Senhor ressoava em seu ouvido. Está consumado. Por que Jesus falou está consumado? O que está consumado? O que aconteceu para que Jesus falasse está acabado, está consumado? É porque, na verdade, meus queridos irmãos, nós sabemos, entendemos pela Bíblia, que Jesus Cristo, ele tinha um plano de salvação muito antes mesmo de criar o mundo, antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, ele já se propôs como a única forma de pagar o preço do pecado que o ser humano não teria condições de pagar. E diante disto, então, ele se comprometeu junto com o pai dele, que se necessário fosse, ele viria a este mundo, na forma de homem, para que ele sofresse e padecesse uma morte. Porque a morte é o resultado do pecado, mas ele nunca pecou. E por que ele morreu? Ele morreu porque ele carregou sobre si não os pecados dele, mas os nossos pecados. Foi a forma e foi o preço do nosso resgate que ele pagou na cruz. E foi um drama muito grande para Jesus. Ele ali no jardim do Getsemane, antes de ser preso, ele em oração com o Pai, ele sabia que a hora tinha chegado, e a oração dele era tão profunda com o Pai, que o suor dele era como gotas de sangue. Imagina, a sudorese dele chegar a tal ponto de sair gotas de sangue. Porque ele sabia que tinha que passar pelo esse drama do Calvário, que era a única forma. E ele pediu para que o pai dele, se possível fosse, passasse dele esse cálice, essa dor tão profunda, tão grande. Mas ele falava isso para o pai, se possível for, tira de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele foi obediente ao Pai até a cruz.
E ele morreu no meu e no seu lugar, em nosso lugar, porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós e deu a sua vida na cruz. Então, quando ele fala está consumado, tudo foi realizado, é porque ele fez esse sacrifício segundo aquilo que já havia previamente sido estabelecido entre ele, o Pai dele e o Espírito Santo. Então foi uma coisa assim, vamos dizer, um ato extremo de divindade, do amor dele pela humanidade, por seus filhos. Por essa razão é que ele fala, está consumado. E realmente ali na cruz, não é? Ali, ele nos comprou de volta para ele. Ele nos resgatou do poder do inimigo. Ali se cumpriu a profecia, a primeira profecia na Bíblia que encontra-se em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. E ele se dirige à serpente e fala para a serpente que ela iria lhe ferir o calcanhar, mas ele receberia o ferimento na cabeça, o ferimento mortal na cabeça. Então ali Jesus Cristo, ele recebeu realmente o ferimento no calcanhar. Satanás fez de tudo para que tudo isso que acontecesse, Jesus também desistisse da cruz. Mas Jesus, ele foi até o fim. Então, por essa razão, antes de expirar, ele se volta para o Pai e diz Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, Senhor, pode dizer, Lutevan. Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente. Mas ele levou até o final e conseguiu, então, nos resgatar do poder do pecado, do poder de Satanás. Meus queridos irmãos, a gente se envolve com estas cenas, não é? E a gente fica encantado com isso, a gente fica maravilhado com isso. Vê se tem o próximo slide, Lutevan. Ou os próximos, não sei, o próximo. Já é o final, não é? Isso. A gente não sabe nada de Simão depois disso. Se ele permaneceu em Jerusalém, a gente não sabe. Se ele faria parte de um grupo que é mencionado em Atos, no capítulo 2, no verso 10, Atos, no capítulo 2, verso 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 10. Ali diz o seguinte: da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, em outras palavras, se no Pentecostes, se ele estava ali também ou não. Não é? Porque certamente ele de Cirene, ele tinha vindo na festa da Páscoa, ele voltou 50 dias depois também para o Pentecostes. Então, quando Pedro faz aquele discurso maravilhoso ali no Pentecostes e a descida do Espírito Santo na forma de línguas, em que todos os apóstolos falam nas línguas estrangeiras de origem daqueles que vieram a Jerusalém em peregrinação, mas das suas terras, então possivelmente Simão estivesse ali juntamente também. Não sabemos, mas isso não importa. O importante é que Simão, depois daquele encontro, passou a levar a cruz do Senhor em sua vida, que também agora pertencia a ele. A pergunta que eu faço para todos vocês é o seguinte:
Essa cruz que Simão de Cirene carregou, levou, você também está disposto a carregar? Você também está disposto a aceitar as palavras de Jesus, a obedecer e ouvir a sua voz, a fazer e procurar fazer toda a sua vontade? Afinal de contas, você também se propõe a ser martirizado, se necessário for, martirizado, perseguido, por ser fiel a Jesus? Então, meus queridos irmãos, carregar a cruz de Cristo tem um valor simbólico muito grande na vida de qualquer seguidor de Cristo. Qualquer seguidor de Cristo. E Jesus Cristo, ele faz esse convite hoje. Venha e siga-me você também. Ou seja, ele nos convida a ser seus seguidores. E nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e nós pedimos auxílio do Espírito Santo, certamente nós seremos capazes de ser seguidores de Cristo. Tomar a sua cruz e carregar sobre os nossos ombros também. Que Deus possa nos abençoar, assim como Simão Cirineu foi abençoado e se encontrou como privilegiado pelo fato de ter carregado a cruz de Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Amém. Amém. Pode fazer observação, sim. Heloísa aqui já quer falar. Então, eu acho só que a gente tem sim que tomar um cuidado, porque quando eu nego carregar a cruz de Cristo, eu posso também estar crucificando ele de novo. Então eu tenho que tomar esse cuidado para não crucificar o meu Salvador de novo. Existe uma passagem bíblica que encontra-se em Hebreus. Hebreus no capítulo 10. Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 10 e no verso 26. A gente acredita e percebemos pelo estilo de literatura que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. E ele escreve aqui nesse verso o seguinte: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Entenda uma coisa, o que Paulo quis dizer com esse verso aqui? Se nós continuamos em nossos atos, vivendo de forma deliberada, ou seja, por nossa própria conta, sem procurar obedecer e seguir aquilo que Jesus Cristo nos ordena, nos comanda. Então, meus queridos irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi inócuo, ou seja, ele tornou-se sem valor, de tal forma que não resta sacrifício pelos pecados. Então, nós ficamos ressentidos nesse período de Páscoa, todos nós ficamos estarrecidos diante de todos esses fatos que foram relatados aqui durante a semana, e quando nós lemos os evangelhos, a tristeza que vem nos nossos corações, mas tenho certeza de uma coisa: Jesus fica muito mais triste ainda quando nós vivemos deliberadamente em pecado. Ou seja, viver deliberadamente pecado é você saber que está pecando e continuar pecando por sua própria conta, sem se arrepender e sem sequer achar que está em estado de pecado. É uma situação em que nós dizemos muitas vezes que isto, de forma recorrente, você está pecando contra o Espírito Santo. Então,
Muito cuidado, meus queridos irmãos, porque isso é um alerta para nós, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. É um alerta para mim, isto serve para mim, mas serve para todos nós. Então, carregar a cruz de Cristo, levar a cruz de Cristo, tem simbolicamente um peso muito maior do que imaginamos em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Amém. 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 É isso aí, Lutevan. Se quiser cantar um hino, Não, vamos orar. vamos orar? Vamos orar. Então vamos orar. Amém. Bondoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esses dias todos em que pudemos meditar os ensinamentos e relatos da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Pai querido, que coisa maravilhosa, como isso enriquece o nosso coração, como que nós nos sentimos elevados quando meditamos e nos aprofundamos nos teus ensinamentos. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, junto aos nossos irmãos. Que alegria que sentimos em nossos corações, Pai querido. Portanto, conceda-nos em teu amor, conceda-nos a tua paz, a tua proteção, o teu cuidado, de tal forma que tenhamos em nossos corações o desejo de permanecer junto a Ti, estar sempre ligados a Ti, pensando em Ti. Isso daí enriquece a nossa vida, Pai querido, nos eleva e faz com que a gente acabe sobrepujando as situações de pecado e malignidade que existem em torno de nós. Pai querido, obrigado por ter enviado o teu Santo Espírito a todos nós. Obrigado, Pai querido, por esses momentos e que amanhã estejamos juntos mais uma vez para podermos compartilhar e repartir esse pão da vida. Pai querido, sê com cada um, guarda-nos no teu amor, dá-nos uma boa noite de sono, é o que nós te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, amanhã, 19h30, nós aguardamos vocês. Amanhã Amém. é Tamo Amém. junto. outro assunto. Então, que Deus abençoe você até lá e que estejamos juntos. Fiquem todos com Deus. Boa Amém. Boa noite. Com noite. Tchau, Deus. tchau. Boa noite.